Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Separei um corte aqui dos gaúchos lá da GHZ, falando sobre a marca dos clubes brasileiros, né, que veio lá de fora da Europa. Eles analisam aqui e dá para saber mais ou menos qual é o valor de cada clube. Adivinha quem tá em primeiro? É óbvio, né? Mengão. E vou deixar para vocês ver os dados que eles vão trazer aí. E pasmem, é uma boa grana, hein? É a mais do que eu imaginava, entendeu? E onde está o Vasco? Onde estará o Vasco? Mas vamos embora lá pro vídeo, tá? O crédito vai estar na descrição. Valeu? Verifica se você está inscrito no canal. Deixa seu likezinho aí, não custa nada, é só um cliquezinho, valeu? E vamos embora lá pro vídeo que aqui é sem enrolação. Olhão. Deixa eu trazer um tema aqui que vai nessa linha do que o César te atropelei, desculpa. Vamos lá. Eu sigo um site espanhol que se chama Dos Playbook, Two Playbook. É um site de mercado e indústria do futebol, tá? E na Espanha ele é meio que um guia, assim, ele é meio que um norte, todo mundo do mundo dos negócios, do marketing esportivo acompanha esse site. E aí ele tem uma matéria que é em cima de um estudo da Sports Value, que é do Amir Somoge aqui do Brasil. Uhum. Quanto vale comprar um dos gigantes do futebol brasileiro? Aí sim, o top 5 do último Brasileirão supera em cotação, em valor de mercado, a 17 clubes da Liga EA Sports, da La Liga. O Flamengo liderando com preço de mercado de 845 milhões de euros. O rendimento em campo não é o essencial. O Atlético Paranaense é o 7º no ranking dessa lista, apesar de ter caído. E aqui ele vai avançando e o texto abre da seguinte forma: o Flamengo pagou esse verão 18 milhões de euros por um jogador de 22 anos que era titular da Premier League. É um novo exemplo de que o Brasileirão já não é uma liga em que só voltam os craques do país para desfrutar de seus últimos anos de atividade, mas também é um novo exemplo do poderio crescente dos clubes no econômico. Tem aí o valor da dupla Grenal? Tem. Opa, tem o esse aqui eu quero ver. Atenção. Tô buscando aqui. Já tem uma pergunta engatilhada. O Inter, 451 milhões de dólares, euros. De euros. Tá. Não, esse aqui é em dólar. Esse gráfico tá em dólar. Eles estavam trabalhando em euros e passaram para lá. Tudo bem. E o Grêmio, 328. Por quê? Eu fui procurar essa informação. CCD? O Inter tá valendo mais que o Grêmio, é isso, CCD? Por quê? Eu até tô escrevendo sobre isso. Tudo tarefa contábil. Tô precisando de um contabilista aqui. O porquê? Porque nesse estudo da Sports Value, ela leva em conta também patrimônio. Sim. CT, estádio. Sim. E o Grêmio acaba perdendo um pouco de terreno pela questão da arena. O Grêmio hoje não tem a gestão da arena. Olha, só para comparar com os demais clubes brasileiros, como é que fica a situação de Inter e Grêmio aí? Eu vou dar o ranking, pode ser rapidinho. Claro, eu sei que rádio é ruim, mas é importante pra gente ter uma ideia. Flamengo, 871. Tá. Palmeiras, 706. Tá. Corinthians, 661. Atlético, 605. E São Paulo, 512. É o G5. Tá. O Inter é o 6º. 451. Aí tem Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo e depois o Grêmio. O Botafogo e o Grêmio estão em empate técnico, o 332 a 328. O Botafogo tem uma questão, o Botafogo ele não tem o estádio. É uma concessão, mas quando o Textor assume o Botafogo, ele assume também essa concessão para exploração do estádio. Então, por isso, leva em conta a torcida, são vários elementos. Eu entendi. Se ele vender, o comprador do Botafogo terá o estádio também para explorar comercialmente. Exatamente. É por isso que o preço sobe. E o que tem menor valor aqui no ranking, eles vão até o Bahia, que é 156. O Santos, Marco, olha só, 165. E aí, olha o impacto, o Vasco, 215. Mas aí vem a minha pergunta, tá? Que é o seguinte: vamos pegar o Grêmio, que tem o menor valor dentro da dupla Grenal, nesse valor aproximado aí. Eu nem vou discutir. 300 e quantos milhões? O Grêmio 328. Também conhecido. E o Inter 451. 1 bilhão e 800 milhões de reais. Mais, até 6 por 1, tá. 2 bilhões de reais. 2 bi. A dupla Grenal, o Grêmio, eles custam na base de 2 bi e pouco. Quem pagaria? Essa é a minha dúvida. Quem hoje, pensando assim no mercado internacional, vou pagar 2 bilhões e meio por um clube da dupla Grenal? Para efeitos de comparação, os clubes que já foram comprados, nenhum chegou nesse valor aqui no Brasil, né? Inclusive 2 bilhões. Não. Nenhum chegou, né? O que valeria por esse estudo e a dupla Grenal. Por exemplo, o Vasco
E o Botafogo foi na casa de 700 milhões. Sim. E O Cruzeiro, a segunda venda é 800. 800. Mas aí o Vasco Mas e o na Botafogo... primeira, o Ronaldo, desculpe, Léo, na primeira, o Ronaldo colocou só 90 milhões pra ver o baita negócio que o Ronaldo fez. Mas se falava em Vocês comprariam uma- 400, mas ele só colocou 90 Sim. Vocês Sim, comprariam. ele organizou e vendeu. e vendeu. Talvez e vendeu tenha- por 800. Talvez tenha, Léo, uma Esse é o relação. presidente da CBF. Uma relação muito É o nosso próximo presidente. Talvez a gente esteja diante, tudo na vida é comunicação, né? A gente esteja diante de uma comparação, uma conexão entre a notícia principal que nós falamos no primeiro quadro sobre o Não, por isso que eu trouxe. sobre o Tassiano. Olha a loucura do que eu vou dizer, mas é verdade. Talvez o superinflacionamento do futebol brasileiro tenha muito mais um interesse comercial em mostrar o tamanho do potencial em tese financeiro que as marcas estão trazendo do que qualquer outra coisa. Porque se a gente pensar, e eu sempre tiro o Flamengo dessa discussão, porque o Flamengo de fato está faturando, está construindo faturamento real. O Flamengo fatura de forma real. Não é invenção o faturamento do Flamengo e não é uma venda surreal aqui ou ali. Porque O Flamengo tem construção de faturamento bem clara. Agora, tu vai pagar mais dinheiro para quem hipoteticamente fatura 1 bi ou tu vai pagar mais que dinheiro assim, para quem César, fatura 100 milhões? a análise leva em conta ativos tanto correntes como dinheiro em caixa, investimentos financeiros, como fixos, estádios, cidades, CT, instalações. E no que diz respeito à marca, considera 20 variáveis diferentes divididas em 3 grandes grupos: potencial de mercado, potencial esportivo e ingressos comerciais. O que é importante, e por isso a gente trabalha muito com a questão do mercado inflacionado, é que, segundo esse estudo, que pega 30 clubes mais valiosos do Brasil, eles alcançaram um total de 7,4 bilhões de dólares, tá? E no ano passado, 24%. 24% é 1/4 de crescimento a mais do que em 23. É um mercado que vem crescendo. E o texto trabalha com a ideia assim: a Liga Brasileira é um gigante adormecido. Por quê? Porque isso aqui pode crescer mais. Com a Liga Única... Cresceu 24% de ao 23 ano. por 24. Eu tô atentamente ouvindo. O bolo total dos clubes Porque eu somados. acredito no potencial econômico, potencial da Liga. Eu acredito em tudo isso aí, essas perspectivas. Mas eu tô me restringindo ao início da conversa. Eu não vejo, e aí eu e o Leonardo temos conversado bastante isso. E eu estou pensando exatamente no nosso exemplo aqui. Eu estou bem provinciano. Quem é que por que Grêmio Internacional e Grêmio, não interessando nessa altura quem é o mais valioso, se interessaria por internacional? O que Grêmio e Inter tem hoje para oferecer para um comprador que motive a pagar mais de 2 bilhões de reais para comprá-lo como empresa, para fazê-lo? Eu não vejo. Não é daqui, mas é que É que eu acho que isso não vai acontecer, Zé. Eu acho que isso acontece só com um clube quase quebrado. Para dar um exemplo aqui, eu tô Vai até... ter que cair muito, daqui a pouco pode ter caído. o Que são exemplo os casos, né, Potter, do Cruzeiro, quando Sim. foi comprado pelo Ronaldo, E do Botafogo Vasco e do Botafogo. E olha E o do último Bahia, agora, né? e olha o último agora aqui, Marco Potter, a Portuguesa, né? Nossa tão querida Portuguesa, que virou SAF agora. Até recebi uma matéria aqui. É isso aí, galera. Esse aí foi o corte aí da Rádio Gaúcha lá, né? Os Gaúcho trazendo uma análise de uma revista lá da Espanha, né? Na Europa, falando sobre os valores de mercado dos clubes brasileiros, dos gigantes brasileiros, né? Flamengo 8. Eu tava fazendo cálculo aqui, só que eu fiz na cotação do dólar, entendeu? O Flamengo 870, né? 871 que ele falou, e dá mais de 5 bilhões. Eu fiz aqui por alto, deu 5,200 milhões. 5 bilhões, mais de 5 bilhões, entendeu? Só que é em euro, se não me engano, que ele tava falando ali. Então eu viajei. Em euro dá mais. Em euro dá perto de 6 bilhões, entendeu? É uma marca muito forte, cara. 6 bilhões de reais é uma marca muito forte, cara, entendeu? Não, acho que não tem clube que chegue perto, se eu não me engano. Então é o Flamengo aí mostrando que
que é potente mesmo, é uma potência muito monstruosa. E a gente está falando de um Flamengo que ainda tem, como é que eu posso dizer? Já tem margem para alcançar mais nisso aí, né? Sem contar que o Flamengo ainda não construiu seu estádio. Depois que construir seu estádio, então, esse valor tem que aumentar mais ainda. Obviamente vai aumentar, né? Então é impressionante. Agora eu fiquei impressionado com o Vasco ali. Eu não achava que o Vasco ia estar tão lá embaixo, não. Entendeu? O Vasco tem torcida, entendeu? Eu vi outros clubes ali na frente do Vasco, mas deve ser a fase, né? O Vasco não ganha nada de ninguém mais. Mas é isso aí. Deixa nos comentários o que vocês acham, valeu? O crédito vai estar na descrição. Verifica se você está inscrito no canal. Deixa esse likezinho aí para dar essa força. E eu vou nessa. Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!